estou em Cristo, na sombra do seu perdão. Agora já sou livre, a morte é vencida. Porque estou em Cristo, debaixo da lei na vida. Agora já não há mais condenação. Porque estou em Cristo, na sombra do seu perdão. Agora já sou livre, a morte é vencida. Porque estou em Cristo, debaixo da lei da vida. Aleluia! Aleluia! Somos livres, 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 livres em Cristo Jesus. Aleluia! Graças a Deus por Jesus. Aleluia! A palavra de Deus nos diz em Romanos, capítulo 8, versículos 1 e 2, que agora já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo nos libertou da lei do pecado e da morte. Quando entro em tua presença, em louvor e adoração, é por causa do sangue de Jesus. Minha vida se renova, meu semblante se transforma. O meu coração se alegra em Jesus. Quando entro em tua presença, em louvor e adoração, é por causa do sangue de Jesus. Minha vida se renova, meu semblante se transforma, o meu coração se alegra em Jesus. Agora já não há mais condenação, porque estou em Cristo, na sombra do seu perdão. Agora já sou livre. Bom dia, meu povo! Bom dia, bom dia, bom dia! Vamos lá? Essa música aí tá parecendo Pronto. recostar o domingo de manhã. Nós estamos ao vivo, hein, gente? Cuidado com os comentários. Rapaz, isso aqui vai ser nada mais, nada menos diferente do que é todo domingo de manhã. Salve-se quem puder. Glória a Deus, gente. Sejam bem-vindos. Você que está em casa, acompanhando essa transmissão, em tempos de pandemia, continuamos sendo igreja. Antes mesmo de estourar essa pandemia, nós já estávamos numa campanha sobre o que nos define, o que te define. E nós estamos reafirmando que o que nos define é o Evangelho, o que nos define é a palavra de Deus, o que nos define é o nosso desejo de sermos relacionais e abençoarmos a vida das pessoas. Por isso, mesmo estando de casa em casa, continuamos sendo igreja e graças a Deus, pequenos grupos funcionando,
Escola Bíblica Discipuladora funcionando, relacionamentos discipuladores funcionando, as exposições dominicais funcionando naturalmente. Então, esse está sendo um tempo para nós aprendermos que, de fato, somos igreja, que, de fato, somos vibe em qualquer lugar, ok? Quem está acompanhando aí, nós somos a Vibe Igreja. Se você está assistindo ao vivo, vai assistir depois. Nós somos a Vibe Igreja. Eu sou o pastor Fernando Lemos e nessa transmissão está comigo 3 professores da nossa escola bíblica discipuladora, da classe ou então da turma de adultos, né? Está com a gente o professor Raul, professor Samuel, professor... Dá um tchauzinho, Raul, Samuel e Sidão. Isso. E nessa manhã nós vamos fazer essa mesa redonda, que é o encerramento de mais um ciclo da EBD Discipuladora, que é o Relacionamento Discipulador 2. Nós vamos discutir sobre o Relacionamento Discipulador 2. Eu vou orar. Vocês podem ir, depois da oração, obviamente, fazendo comentários, fazendo perguntas, deixando aí seu pedido de oração nos comentários dessa live, porque nós teremos um momento também para perguntas e respostas. Sidão, você pode pedir a Bárbara aí, ou a Bárbara, acho que a Bárbara, se a Bárbara não estiver dando aula, acho que ela pode estar dando aula também, mas se a Bárbara não estiver dando aula, peça ela para acompanhar aí o Vibe Igreja. A minha família está agora aqui na Escola Bíblica Dominical dos Juniores. Então, talvez a Bárbara esteja disponível para lá anotar para a gente aí as perguntas e passando para você, que você vai ser esse moderador aí, tá? Tá bom. Você vai dando... aqui. Você vai dando aí as recomendações, se está acontecendo, pede para a Bárbara aí te dando o feedback também, se a transmissão está bem. A gente não vai gastar tempo com a transmissão, investir tempo na transmissão, não, vamos investir tempo no conteúdo, ok? Ok. A aula vai ser, essa mesa redonda vai ser da seguinte forma. Eu vou orar agora, depois eu vou fazer uma apresentação, uma breve apresentação para os irmãos que ainda não sabem, ou que chegaram depois, sobre o que é a Escola Bíblica Discipuladora, os módulos da Escola Bíblica Discipuladora, o objetivo da Escola Bíblica Discipuladora. E aí eu vou passar para cada um de vocês. Aliás, vou fazer o contrário, tá? Eu vou primeiro orar e vou passar para cada um de vocês, em 1 minuto, se apresentar, aliás, dar suas boas-vindas e dizer como é que foi a sua semana de quarentena, ok? Depois da oração, Raul, Samuel e Sidão deem aí as boas-vindas, e aí eu vou para essa breve apresentação do que é a Escola Bíblica Discipuladora, e depois vamos para o conteúdo do Relacionamento Discipulador 2, ok? Oremos. Santíssimo Deus, Pai nosso que estás nos céus, adorado e exaltado seja o teu nome nesse dia. Apresentamos ao Senhor tudo o que temos, tudo o que somos, oferecemos ao Senhor a nossa semana, oferecemos ao Senhor, ó Pai, o nosso verdadeiro louvor, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque logo de manhã aprendemos, ó Pai, que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E, ó Deus, que nós, Senhor, teu povo, podemos confiar no Senhor e depositar nas tuas mãos, ó Pai, toda a nossa ansiedade, todo o nosso medo, Deus, e crer, Senhor, que o Senhor está no controle. O Senhor está no controle no domingo, na semana, nesse ano. Ó Pai, seja o momento, seja o lugar, o Senhor está no controle de tudo. Nós declaramos, ó Pai, e reafirmamos a soberania do Senhor sobre as nossas vidas e que temos consciência disso. Recebe agora, ó Pai, a nossa tentativa de entender a palavra e nos dê. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, Raul. É você primeiro. Se apresenta, aliás, dê as suas boas-vindas e como foi a sua semana. Bom dia, pessoal. Estamos aqui, né, de quarentena. A minha semana foi muito abençoada.
graças a Deus. Tem sido um tempo de exercer muita criatividade, porque é uma das principais coisas para a gente manter a saúde mental, né, durante a quarentena. Então, tirar aquele hobby seu que estava enferrujado do armário e trabalhar nele. Se você toca um instrumento, se aprofundar nisso, se você faz crochê, essas coisas, tem que fazer isso bastante. O trabalho remoto é muito mais complicado do que o trabalho presencial, né? Então, a gente está encarando isso daí, mas deixando claro os nossos horários de trabalho, né? Não, porque tem muita gente, pastor Fernando, que está trabalhando 24 horas por dia por causa do trabalho remoto, então tem que prestar muita atenção nisso daí. E eu fui doar sangue, irmãos. Os bancos de sangue estão vazios. Você está aí louco para sair de casa? Meu Deus do céu, quero sair de casa. Não saia de casa por um motivo fútil. Vá doar sangue. É isso aí. E que Deus nos abençoe aqui nessa discussão, que certamente vai ser muito boa. Samuel? Bom dia, galera. Bom dia a todos. Para mim, essa semana está sendo na verdade, esse período está sendo um período de muito aprendizado também, um período de muita reflexão, muita resiliência e, principalmente, muita paciência, né? Para nós, da educação privada, nosso serviço no dia a dia não parou, pelo contrário, os alunos não estão de férias, né? Nós estamos num regime de aula não presencial, nem é um EAD propriamente dito, mas é um período de muito, mas muito aprendizado mesmo, tanto em relação à convivência com os filhos, a convivência nesse meio digital. E isso está sendo um aprendizado muito grande para mim, né? E graças a Deus, Deus tem feito maravilhas, principalmente nesse aspecto espiritual, dentro da união e dentro do núcleo da minha família. Então, para mim, está sendo muito bom. É isso. Sidão? Bom dia a todos, né? Sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Discipuladora. E realmente, é como o Raul falou aí, né? Às vezes a gente está fazendo home office e o pessoal quer deixar 10 horas da noite, 5 horas da manhã e por aí vai, né? Então, para a gente tomar cuidado, quem está em home office, né? Creio que a maioria estão. Alguns aí receberam férias coletivas ou por alguns 15 dias, 20, né? Depende da instituição. Lá na escola também, a parte administrativa volta essa semana. Eu, como estou no grupo de risco, continuo como home office, né? Entre outros. E que Deus venha nos conduzir hoje, né? Conduzir nessa forma de reunir, né? Nós tivemos Multiplique Online essa semana, foi muito bom. Então, nos mostrou bastante como que o Brasil, né? Como que a igreja no Brasil está trabalhando, fora também. E que seja um momento de crescimento também, tá? Para que a gente se aproxime mais, não nos distancie, né? E que as pessoas aproveitem, né, esse momento de quarentena para buscar mais a Deus, né? Se aperfeiçoar, buscar estudar mais. Eu mudei muitos hábitos, graças a Deus, né? Então, que mais pessoas estejam mudando também, estejam aprendendo, né? Estejam mudando hábitos para melhor, né? Melhorar o dia a dia. Então, aí, vamos iniciar nossa escola bíblica, então. Ok, glória a Deus. A minha semana também foi uma bênção com a família, tentando conviver, né, dentro de casa, ajudando as crianças, dando aula, complementando as aulas online com as crianças. Rapaz, eu adorei aquele áudio, Samuel. Acho que foi você mandou, né? Um pai parabenizando os professores, porque ele diz que para ensinar 2 crianças ele está ficando doido. Imagina um professor ensinar 30, 40 crianças. Então,
realmente um momento de... Pois é. Principalmente é um momento de readaptação, né? Então, oramos para que todas as famílias passem por isso. Mas vamos lá, sem mais demoras, eu peço o Sidão, eu tenho aqui, mas vou pedir para você, que você já está com todo jeitinho aí, você coloca o nosso slide de apresentação aí do que é a Escola Bíblica Discipuladora e você vai passando para a gente esse slide, tá? Eu acho que eu não posso passar daqui, se eu não me engano. Então, você pode passar. Coloca aí para a gente. Pode passar. Isso. Então, pronto, volta uma aí, por favor. Pode voltar. Passou muito rápido. Isso. Deixa aí. Já desde 2016, irmãos, nós adotamos o programa da Escola Bíblica Discipuladora da Convenção Batista Brasileira, da Junta de Missões Nacionais, e vemos tentando implementar o conteúdo, usando esse currículo que eu vou mostrar para os irmãos aí, e também colocando outros materiais extras para trabalhar justamente essa questão da formação do discípulo multiplicador. Então, nessa breve introdução, eu quero mostrar para você que o nosso objetivo, enquanto nós estudamos, nós aprendemos muito a palavra de Deus, aprendemos muito sobre eclesiologia, sobre teologia bíblica. No entanto, nós temos um objetivo, né, que é formar o discípulo multiplicador. Pode passar, Sidão? Então, pode colocar todo o slide aí, por favor? Isso. Então, o objetivo da Escola Bíblica Discipuladora é formar o discípulo multiplicador, formar líderes multiplicadores. Nós temos um desafio, somos uma igreja relacional, queremos fazer discípulos de todas as nações. Nós temos o objetivo de evangelizar e discipular cada pessoa em nosso raio de ação, das nossas famílias, nossos amigos. Portanto, temos um grande desafio de fazer com que aquilo que nós aprendemos, fazer com que esse conteúdo que nós internalizamos estudando na Escola Bíblica Discipuladora, que faz parte do trilho da nossa igreja, né, dos cursos de formação discipular. Nós temos um trilho que é o relacionamento discipulador, o pequeno grupo multiplicador, os cursos de formação discipuladora e os encontros, celebrações e exposições bíblicas dominicais. E uma dessas paradas do trilho, desculpa, é os cursos de formação discipular, e entre eles a Escola Bíblica Discipuladora, que nós nos encontramos todos os domingos. Nós aqui na nossa igreja substituímos a tradicional Escola Bíblica Dominical pela Escola Bíblica Discipuladora, embora a pegada da igreja, embora a gente tenha essa pegada discipuladora, nós temos um corpo de professores, um corpo docente, e também, lógico, também a visão que eu, como pastor, tenho dado para o ensino na igreja, de alta qualidade, né? São professores altamente gabaritados, então, qualquer liçãozinha, sempre surge aquela discussão, mas essa lição é muito simples, mas à medida que nós estudamos a lição, nós percebemos a profundidade da teologia e a formação dos professores também, a qualidade dos professores, a responsabilidade que os professores têm com o conteúdo também faz com que a nossa Escola Bíblica Discipuladora seja uma escola bíblica de alta qualidade, com muito conteúdo, com muita informação, mas com plus, né? Mas com upgrade. Qual é o upgrade? Você não vai aprender simplesmente por aprender, você vai aprender para ser um discípulo multiplicador. Pode passar. Nós estamos aprendendo para ser discípulos multiplicadores. Pode colocar, se dá um slide inteiro. A Escola Bíblica Discipuladora ela tem 3 fases, né? O básico, o médio e o avançado. Por causa da formatação da nossa igreja, nós temos poucos espaços, nós ainda estamos, imagine, nós começamos em 2016, 2017, não me lembro, e ainda nós estamos no nível básico, né? Nós estamos quase terminando o nível básico e nós restartamos o conteúdo, pode passar, Sidão. Voltamos no início, isso, deixa aí,
do básico para pegar aquelas pessoas. Nosso templo não tem espaço, né, queridos? Nossa área não tem espaço para ter turmas variadas. O certo seria nós termos turmas já, na medida que como a Escola Bíblica Discipuladora foi desenvolvendo, nós teríamos que ter turmas do básico, do médio e avançado. Eu estava conversando com os professores hoje cedo, que provavelmente nós teremos essa formatação a partir de 2021, pelo menos 2021, primeiro semestre, se Deus permitir, a pandemia também, nós teremos 2 turmas, ofereceremos o básico e o médio, que nós vamos ver daqui a pouco, para em 2022 chegarmos no avançado. Já era para estar funcionando assim, mas infelizmente não foi possível. Pois é, então no básico, esse é o conteúdo básico, né? Nós ensinamos aos crentes a orar para alcançar pessoas. Nós ensinamos os crentes quem é Jesus no RD1. Abordamos os Boas Novas para você. O que Jesus deseja que você faça são fases do desenvolvimento do discípulo, são 3 fases, aprendemos na visão de igreja multiplicadora: chamar, agregar e aperfeiçoar. No chamar, são esses 3, o RD1, os 3 primeiros pontos: cartão-alvo de oração, o RD1 e o RD2. O agregar é o RD3, e a partir do RD3 nós chamamos do aperfeiçoar. Nós já ultrapassamos essa linha aí do chamar, do agregar para o aperfeiçoar, e ano passado nós estudamos o ser discípulo, né? O meu chamado, ser discípulo. Mas nós voltamos lá no RD1. E aqui vale lembrar, eu sei que talvez a gente falaria mais adiante. Ô Sidão, vai modelando o meu tempo aí, tem mais 5 minutos. Estou olhando aqui, 10h20, mais 5 minutinhos. Nós colocamos, não está aqui no currículo, e essa é uma marca também da nossa Escola Bíblica Discipuladora, como esse currículo foi lançado, mas o conteúdo não foi todo lançado, Missões Nacionais ainda está formatando, para você ter uma ideia desse conteúdo todo aí, alunos queridos, discípulos, nós só temos conteúdo pronto até o Viver, a Minha Missão. O Viver, a Minha Missão, nós não começamos a estudar ainda, vamos estudar ainda, né? Eu estou dando aula, pessoal. No Viver nós vamos estudar ainda, então nós estamos numa longa jornada. E entre o RD3 e o meu chamado, nós incluímos o Maturidade Cristã, que é um material também da Convenção Batista Brasileira, usado já há décadas, nós consideramos ser também fundamental no processo de formação discipular. Pode passar, Sidão. Aí, pode passar. Eu já falei muito sobre isso aí. Esse aí é o conteúdo básico. Pode passar, que eu quero só mostrar onde é que nós queremos chegar. Olha o médio. Se Deus quiser, em janeiro de depois do período de férias, em abril de 2021, nós vamos iniciar esse conteúdo aí. Olha que legal. Conteúdo do médio. Fundamentos da nossa, que era para ter iniciado esse ano, mas como eu disse, por causa do espaço, nós estamos crendo que ano que vem nós teremos mais espaço. Por falta de espaço, nós não tínhamos condições de ser o curso médio. Nós vamos oferecer, em nome de Jesus, fundamentos da fé, vida de oração, um adorador, então vida de adoração, interpretação e aplicação bíblica, e olha só, nós vamos aprofundando, o discípulo cresce, né? O discípulo se aperfeiçoa. E aí nós ainda vamos para o Velho Testamento 1, Velho Testamento 2, Novo Testamento 1 e Novo Testamento 2, subindo os níveis. E o nível avançado, que é provavelmente só em 2022 nós vamos chegar, vamos estudar sobre compaixão e graça, plantação de igrejas, multiplicação de liderança, a visão dos batistas, história dos batistas, a visão missionária, cuidando uns dos outros, aconselhamento, o discípulo e a sua família, apologética e escatologia. Tudo isso será abordado em todo o conteúdo. Só um detalhe, eu tenho que falar agora mesmo, deixar para os professores falarem, mas eu vou falar agora. Como eu disse, a nossa escola bíblica é orgânica. Embora a gente siga esse conteúdo, esse currículo aí, nós estamos atentos ao que está acontecendo na igreja e no mundo. Por isso que no período, nesse tempo todo que nós começamos a implementar a escola e viver a escola discipuladora, nós já estudamos outros materiais. Enquanto nem todo o conteúdo era lançado,
quando nós terminamos o RD3, o RD4, Maturidade Cristã, nós estudamos vários livros, né? Eu sou realmente um cristão, estudando sobre soteriologia, estudamos sobre enfrentando Satanás, sobre batalha espiritual, estudamos sobre as doutrinas do Espírito Santo, estudamos a história dos batistas em julho passado, e agora em janeiro eu estou esquecendo o que a gente estudou. A gente estudou um outro conteúdo também. A gente se preparou para o concílio, pastor. Foi a preparação para o concílio, bem lembrado. Então estudamos mais doutrinas batistas, né? Os princípios batistas, bem lembrado, Raul. Agora, em julho, provavelmente, a gente não estou assim 100% discutindo com os professores ainda, que a gente talvez vai estudar escatologia, porque é a demanda do momento, todo mundo pensando no fim do mundo, com essa pandemia internacional. Então, nós provavelmente usaremos o período de julho para estudar sobre escatologia, sobre o estudo do fim de todas as coisas. Tá? Então, é bem orgânico o nosso programa. Pode passar, Sidão? E a ideia é que você tenha conteúdo o máximo possível e você cresça nesse conteúdo. Pode passar. Aí, ó, tem algum. Nos extras, a gente não segue esses extras aí, né? Mas a gente está pensando em, por exemplo, uma coisa desses extras aí. A história da igreja a gente já deu como extra, né? Uhum. Desses extras que estão dados aí. Então, como sugestão aí no currículo. Mas do extra, o conteúdo extra, tudo isso que eu disse que a gente tem... eu falei só eu sou mesmo cristão, mas tem os outros, né? A Trelice Videira, Igreja Radical, Enfrentando Satanás, tem mais um que eu não lembro agora. São conteúdos que nós estudamos de maneira isso. Eu estava com uma ideia importante aqui para apresentar, mas eu falo... sim, lembrei. Já tem um tempo que eu tenho orado e estou esperando só ter a oportunidade de nós termos um curso de exposição bíblica na nossa igreja, né? Formar expositores bíblicos, tanto da membresia como oferecer para a comunidade um curso de exposição bíblica, né? Pode passar, Sidão. Teve também Doutrina do Espírito Santo com o livro do Carson, pastor. Então, isso, perfeito. Foi um dos extras. Está aí, gente. Esse é o currículo de Escola Bíblica Discipuladora que nós estamos estudando. Agora nós vamos lá. Pode voltar para a tela, Cidas? Pode tirar o slide aí. Voltamos todos. Vamos discutir agora o material de escola. Passei 1 minuto do meu tempo, então sigam o meu exemplo. Escola Bíblica Discipuladora, Relacionamento Discipulador 2. Vou dar um tempo para cada professor explanar um pouquinho sobre as lições. São 8 lições que nós estudamos esses últimos domingos. E eu queria que o Samuel, por favor, Samuel, faça uma rápida explanação aí de 5 a 10 minutos no máximo. 5 minutos com alguma lambuja aí das 3 primeiras lições desse conteúdo. Vamos lá. Bom dia, galera. Bom dia a todos aí. Para mim é um prazer estar novamente aqui junto com vocês. Agora via online, né? E falar do relacionamento discipulador, falar com o nosso RD, ou melhor, preparar vocês para trabalhar essa parte de lidar com o relacionamento discipulador, é um desafio muito grande, tanto para nós que estamos nessa frente do treinamento, quanto para nós quando estamos frente a um RD, né? Uma coisa é certa, um relacionamento discipulador, uma pessoa que se dispõe a participar do relacionamento discipulador, ela já está interessada, né, em ter esse relacionamento discipulador. E esse caminhar, ele não é feito baseado numa série de estudos bíblicos. Ele é feito baseado em um relacionamento. Então, nós vamos nos relacionando e vamos mostrando para que a própria pessoa tenha consciência
através da ação do Espírito Santo nela, de que ela precisa tomar uma determinada decisão na vida dela, né? Então, não é o Samuel, não é o Raul, não é o pastor Fernando, nada disso. Não somos nós que fazemos o convencimento, né? Nós sensibilizamos a pessoa para que nessa sensibilização o Espírito Santo tenha acesso à vida da pessoa. Por isso, esse interesse do discipulado, né, é extremamente interessante, porque o objetivo maior aqui não é a gente preparar a pessoa para o batismo, não é a gente preparar a pessoa para ter uma vida dentro de igreja. Não, o que nosso objetivo aqui é preparar a pessoa para a vida cristã, mas também para a multiplicação desse aprendizado. E isso não é responsabilidade do pastor da igreja, não é responsabilidade da liderança da igreja, isso é responsabilidade de todos nós. Então, nós precisamos entender que esse relacionamento discipulador, tudo isso que nós estamos conversando aqui, ele não é feito somente na igreja, ele não é feito somente numa sala de aula, ele é desenvolvido pessoalmente, principalmente em pequenos grupos. Por isso, participar de um PGM, que significa pequeno grupo multiplicador, é fundamental. Então, quando nós pegamos aqui as 3 primeiras lições, a primeira lição ela tem o seguinte título: O Problema do Homem. Nessa lição, para quem esteve na aula presencial, pôde perceber que um dos problemas maiores do homem chama-se pecado. Esse pecado, ele atrapalha a pessoa a crer na palavra de Deus, né? E isso é uma questão muito séria, porque em João 8, que foi um dos textos que nós estudamos na lição, ele fala que quem segue a Jesus, melhor dizendo, né? Quem segue a Jesus nunca andará em trevas. João 8:12. Né? Nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Né? Essas trevas, ela é provocada exatamente pelo pecado. Já na nossa segunda lição, a solução de Deus para o homem vem através de Jesus Cristo, né? A terceira, então, é assim, primeira lição, qual o problema do homem? Trata do pecado. Segunda lição, a solução de Deus para o problema do homem vem através de Jesus Cristo. E a terceira lição é a resposta do homem. Qual é essa resposta do homem? Uma entrega da sua vida por completa a Deus, invocando o nome do Senhor. Essa invocação vem do sentido de orar, e essa entrega por completa da vida da pessoa para Deus, para o controle de Deus. É isso. Ok, obrigado, professor. Vamos lá, agora o Sidão vai fazer a apresentação das próximas 3 lições. Um homem que quer vida nova, um caminho para Deus e a ponte da vida, né? Isso. Continuando o que o Samuel já iniciou, né? No nosso RD2, então mostra o caminhar do homem, né, em direção a Deus, né? Nosso primeiro RD, ele mostra essa questão de quem é Deus, quem é Jesus, quem é Espírito Santo, né? É apresentado Deus ao RD, ao relacionamento discipulador. E aqui no RD2, nós trabalhamos com o RD a questão do caminho, né? Que ele deve seguir. Como ele deve seguir. Então, o primeiro passo aí, as primeiras 3 lições, como o Samuel disse, é a relação do pecado e o reconhecimento desse pecado, né? Que o homem está em pecado.
E nas próximas 3 lições é um homem, tanto que a lição 4 fala, um homem que quer vida nova. Então, é um homem que está buscando uma vida diferente da que ele vive, de acordo com o que ele já conheceu de Deus e o reconhecimento do pecado dele, né? Então, nessas próximas 3 lições, o texto base é a conversa entre Nicodemos e Jesus, né? Um homem que queria identificar quem que era, o que era esse novo nascer, né? E Jesus conversa com ele e fala para ele, olha, você deve nascer de novo, você deve procurar uma nova vida. E ele, mas como devo nascer de novo? Tem que voltar ao ventre da minha mãe e nascer novamente, né? E Cristo mostra para ele que Cristo é o caminho, né? É através do crer em Cristo, de receber a Cristo, que vai dar esse novo nascimento, que é um nascimento espiritual, né? Então, quando o homem reconhece e quer essa nova vida, né? Ele vai atrás e aí Cristo mostra para ele, né? A própria palavra mostra que não há um outro caminho, só tem um caminho que é Cristo. Então, não tem como ele só entender a palavra de Deus, entender quem é Deus, entender que ele é um pecador, que ele precisa de arrependimento. Talvez ele até se arrependa, mas ele tem que crer em Cristo, ele tem que aceitar a Cristo na sua vida como Senhor e Salvador. Então, há passos que devem ser seguidos, né? Então, a lição 4 mostra como ele deve iniciar essa mudança de vida. Na lição 5, ela trabalha este caminho, né? Esse processo de entender que é Cristo que salva, e através de Cristo, não há uma outra forma de salvar. E na lição 6, nós temos uma lição bem didática, né? Às vezes, a teoria, né? A quantidade de informações ali, o RD ainda não consegue assimilar algumas coisas, algumas situações ou alguma palavra da Bíblia, né? Então, na lição 6, ela é uma lição bem didática, vamos dizer assim, um resumo das outras, né? De como o homem deve seguir esse caminho, né? Então, nós temos uma figura, né, de uma cruz, mostrando a antiga vida que essa pessoa tinha e como ela chega àquela nova vida. E no meio do caminho tem a cruz de Cristo. E através desse desenho bem didático, que o Fernando está mostrando aí, nós vamos estudando com o RD cada passo da antiga vida, o que ele tem que fazer na antiga vida e como ele tem que atravessar para a nova e o que é após a nova vida, né? O Raul vai falar um pouquinho mais para frente o que é essa vida depois da cruz, né? Então, é uma lição bem didática e nós entendemos que quando o RD ele chega até essa lição, ele aceitou a Cristo, né? Ele tem que ter essa decisão no coração, que ele quer Cristo na vida dele. Porque a partir daí, o RD ele já vai passar por um processo de demonstrar isso para todos, né? Que ele aceitou a Cristo, que é a questão do batismo no RD3, que nós vamos estudar mais para frente, né? Então, as lições 7 e 8 aí vão abordar bastante isso, o Raul vai falar. Então, da 4 a 6 é essa questão. A pessoa aceitou que é um pecador, entendeu que é um pecador, e ele precisa de arrependimento, e ele quer uma vida diferente. E é aí que nós trabalhamos com o RD, esse caminho para a nova vida. Pastor Fernando ou Raul? Vai lá, Raul. Enquanto isso, Sidão, vê se você encontra aí essa lição 6, acho que foi você que deu a lição 6, né, para a gente mostrar depois. Aí, depois do Raul terminar, eu quero mostrar, a gente focar mais na ponte da vida e já deixar uma mensagem aí, né, porque com certeza essa live vai ficar gravada aí no Facebook, vai para o YouTube e a gente vai chegar longe. E se Deus quiser, alguém vai ouvir isso e a gente pode também compartilhar a própria lição, o próprio conteúdo a partir de aqui. Fala, Amém. Raul. Então, pessoal, quando nós chegamos na lição 7, o caminho para a vida, é interessante frisar uma coisa que o pastor Fernando falou logo no início, porque essas lições, elas parecem ser muito simples, mas elas são muito bem pensadas, porque caso a pessoa que vá aplicá-las seja uma pessoa, vamos dizer assim, mais simples, ela vai conseguir aplicar,
as pessoas vão conseguir compreender, mas se nós tivermos mais capacidade de aplicá-las, nós podemos fazer com que elas se tornem lições extremamente complexas. Então, na lição 7, o caminho para a vida, nós temos um conteúdo completamente apologético, porque nessa lição nós encontramos as principais objeções das pessoas acerca daquilo que a Bíblia diz sobre salvação e sobre vida eterna. E aí, logo no começo da lição 7, você tem um desenho, né, uma charge mostrando as principais objeções das pessoas acerca, que são objeções que confrontam o Novo Testamento, confrontam a Bíblia como um todo, no que diz respeito à salvação e à vida eterna. Lá no topo da charge, você tem uma porta estreita, um caminho, uma ponte, que dá a uma plataforma chamada vida, né? Nessa porta estreita, temos assim, nascido de novo, e aí cita-se João 3, de 6 a 7, e o novo relacionamento, a nova vida da pessoa com Deus, né? Lá em João, capítulo 1, verso 12. Mas aí vemos a eternidade sem Deus, um caminho largo, e aí eu vou passar rapidamente pelas principais alegações das pessoas, né? Lembrando que se você tem interesse de ver uma explicação mais detalhada sobre essas frases que eu vou passar bem rápido, essa aula já foi online. Então, se você procurar aí no Vibe Igreja, no Facebook, você vai encontrar essa aula, porque essa aula já foi dentro do período de quarentena e ela está online. Então, temos todos os caminhos vão ao céu, o que o próprio Jesus vai contra essa afirmação, dizendo que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. O batismo vai me salvar. Nós não vemos nenhuma indicação disso na Bíblia. Guardo todos os mandamentos. Ora, basicamente, toda a teologia de Paulo é a respeito de que guardar os mandamentos não vai produzir justificação e salvação na sua vida. Aqueles que gostam de dizer que Paulo está ensinando uma coisa diferente do que Jesus está dizendo, confira lá o que Jesus diz para o jovem rico. Vai lá nos evangelhos sinóticos, confira a conversa de Jesus com o jovem rico e veja se realmente Paulo está ensinando alguma coisa diferente do que Jesus ensina. Deixa para amanhã. E aí a lição faz a pergunta, né? Amanhã pode ser muito tarde. Você não sabe, você não conhece o dia de amanhã. Em tempos de pandemia, então, fica muito mais claro que essa história de deixar para amanhã é pura ignorância. Confio em minha igreja. Também, não. Apesar de Jesus ter fundado uma igreja, de que é extremamente importante que você tenha comunhão com a igreja, o Novo Testamento também não afirma em nenhum momento que a igreja vai te salvar. Sou uma pessoa boa. As pessoas que pensam assim, elas estão em completo descompasso com a palavra de Deus como um todo, né? E aí eu te recomendo a leitura do Sermão do Monte, né? Me ajuda aí, pastor Fernando. Sermão do Monte, Mateus, começa lá pelo capítulo 5, 6, 6 né? e 7. 5, 6 e 7. Se você que está nos ouvindo aí pela internet, você acha que Jesus é uma das maiores pessoas que já passou pela face da terra? Você acha que Jesus é uma pessoa que deveríamos ouvir? Veja, então, se ele pensa que você é uma pessoa boa. Vá a Mateus, capítulo 5, 6 e 7 e veja lá se você, aos olhos de Jesus, se você realmente é uma pessoa boa. Todo mundo vai neste caminho. Paulo, aos Romanos, nos alerta que não devemos nos conformar com este mundo, ou seja, achar que todas as pessoas, que o que a maioria das pessoas está fazendo é o correto, é se conformar ao mundo, é se conformar a este século.
E, por final, não creio. E aí é interessante nós pensarmos que o fato de eu, aí fazendo um link com o que está acontecendo agora no mundo, pastor Fernando, se eu não acreditar que existe um vírus circulando para o qual ainda nós não temos vacina, nem nenhum remédio cientificamente comprovado, o fato de eu não crer nisso não vai ter nenhuma implicação em eu ficar ou não doente. Da mesma forma, as pessoas que não creem nas verdades espirituais, isso não fará nenhuma diferença. Não fará nenhuma diferença o fato de você não crer nas verdades espirituais. Sendo assim, então, o que nós temos é o que a Bíblia diz. O que nós temos é o que o Novo Testamento fala, são as palavras de Jesus citadas, registradas pelos seus mais íntimos seguidores no Novo Testamento. Chegamos, então, à última lição do RD2, que é as 6 verdades para os novos convertidos. Ok, a pessoa foi convencida, ela quer atravessar a porta estreita, ela sabe que precisa disso. Mas é só o começo, irmãos. Como o Sinésio falou, como o Sidão falou, é só o começo. As 6 verdades que os novos convertidos precisam também aceitar. A primeira, você tem que ter certeza que a sua salvação é eterna, que a sua salvação é irrevogável. Quantas vezes já comentamos, não é mesmo, pastor Fernando, de como as pessoas são vítimas de pessoas mal intencionadas quando elas acreditam que sua salvação depende disto ou daquilo outro, depende delas fazerem essa ou aquela coisa, ou delas não terem este ou aquele pecado. Então você precisa ter segurança eterna da sua salvação. A nossa igreja não batiza pessoas que não demonstram ter segurança eterna da sua salvação. 2, chegamos o quê? Seja batizado. Você precisa ser batizado. Tínhamos batismos agora marcados, mas respeitando as orientações, as melhores orientações de saúde, nós adiamos o nosso batismo, mas os nossos irmãos irão ser batizados, porque é uma ordenança de Jesus. 3, leia a Bíblia. Não há outra forma de Deus falar com você no momento, no período em que nós estamos na história. Deus fala através de sua palavra. Se você não ler a Bíblia, você não poderá ouvir a voz de Deus. Verdade 4, oração. Você precisa orar. Deus diz através de sua palavra, orai sem cessar. Você precisa orar, você precisa aprender a orar, isso precisa ser uma verdade na sua vida. Verdade 5, seja membro de uma igreja que sirva a Jesus Cristo. Não há como caminhar a caminhada cristã sozinho. Verdade 6, testemunhe, que é basicamente a nossa escola bíblica, como o pastor Fernando explicou no começo. A escola bíblica discipuladora é uma grande escola de testemunho, é uma grande escola de como testemunhar. Nós estamos aqui te qualificando para testemunhar. E então, essas são as 6 verdades que um novo convertido precisa aprender e praticar. Só fazendo rapidamente, lendo todas de novo, pastor Fernando. Tenha certeza da sua salvação e da dádiva eterna. Seja batizado, leia a sua Bíblia, ore, seja membro de uma igreja que sirva a Jesus Cristo. Nós também costumamos falar, seja membro de uma igreja bíblica, né, pastor? A gente acaba falando mais assim. E verdade 6, testemunhe. É isso. Beleza, pessoal. Eu estou avisando aí nos grupos da igreja, no WhatsApp, e já também pedi aqui nos próprios comentários dessa live que você deixe a sua pergunta. Sidão, pede para a Bárbara conferir se tem alguma pergunta. Enquanto você confere isso daí para a gente, se tiver, já me para, tá? Eu vou falando aqui. Não, se por tiver enquanto algum... ainda não temos.
tiver alguma pergunta, fala para a Bárbara olhar lá no grupo da igreja no WhatsApp também, tanto no WhatsApp quanto no próprio corpo aí. Cadê meu povo? Cadê o povo, a participação do povo? Se vocês estão tão participativos presencialmente, sejam participativos também de maneira online, tá? Mas com perguntas não façam, né? Daquele jeito, daquele indivíduo que você pede, alguém tem alguma pergunta? Ele levanta a mão, eu tenho, posso ir no banheiro? Não é esse tipo de pergunta. Faça alguma pergunta relacionada ao conteúdo de hoje, que é soteriológico. De hoje não, né? De toda a revista que nós estudamos, que é um conteúdo soteriológico, onde aprendemos para a glória de Deus, a levar pessoas a confessarem a Jesus como seus únicos suficientes Salvador, seu único suficiente Salvador, aceitar o chamado da salvação. Sim, Raul. O sujeito também pode perguntar assim, por que o livro de Enoque não está no cânon? É basicamente... Aí é melhor você perguntar por que se você pode ir no banheiro, tá, irmão? Essa pergunta você pode fazer não hoje, mas você terá um momento para fazer. Você pode fazer lá no FAQ Vibe. Nós temos um grupo que está bem paradinho de perguntas e respostas. Acabou que algumas perguntas estão sendo respondidas lá no próprio grupo Vibe Igreja, mas deixa para ir no banheiro quando terminar, não precisa perguntar, e deixa para essas perguntas teológicas para outro momento. Nós teremos o maior prazer em responder. Diga, Sidão. Se eu dou uma palavra enquanto os irmãos estão pensando nas perguntas, interessante aí o Raul falou, né? Às vezes as lições, né, dos RDs, né, dessa RD1, 2, vamos ver o 3 também, às vezes pode parecer muito simplista, né? Muito, vamos dizer assim, muito superficial. Chegou uma pergunta aqui, viu? Né? E acaba que a gente bate em situações, em questões muito profundas, né? Muito teológicas, né? Nós vimos aí que toda lição, dependendo da forma como o seu RD interpreta ou recebe a palavra, o ensinamento, acaba que geram perguntas bem complexas, né? Bem profundas. Então, às vezes, a pessoa, não, essas lições estão muito fracas, estão muito simples. Não. Realmente, se você for analisar a fundo a lição, pode gerar perguntas bem difíceis, né? Até, talvez, o professor, às vezes, não tenha um conhecimento específico. Como a gente já teve nas aulas presenciais aí, a gente já viu que uma lição que parece muito simples, ela entra numa questão teológica muito profunda, né? Então, tem todo esse... Ela aborda desde, né, de uma coisa bem simples mesmo, né, uma situação bem simples, até uma mais bem profunda. Tivemos uma pergunta aí no FAQ Vibe, eu descobri aí, viu, pastor Fernando, um possível professor de adultos aqui, da classe de adultos, porque o Vinícius já respondeu a pergunta aí, ó, no próprio FAQ Vibe. Pergunta do Ian, o que é soteriológico, né? Soteriológico é uma palavra da teologia, né? É uma palavra, uma fusão de palavras gregas, né? Soter é salvação em grego, e logia, né, é uma palavra que a gente tem para estudo, compreensão, estudo sistematizado. Ela está, por exemplo, em filologia e tantas outras palavras. Então, é a parte da teologia que estuda a salvação. Então, na verdade, esse livrinho aqui, como o Sinés estava falando agora, o Sidão estava falando agora, parece ser um livrinho super simples, mas, na verdade, é um grande compêndio de soteriologia protestante, tá? É um grande compêndio do estudo da soteriologia reformada ou cristã protestante, e com o tempo é interessante que os irmãos saibam essas palavras, saibam realmente o que significa, né? Por exemplo, o pastor Fernando falou aí de nós vamos estudar escatologia, ou seja, escatom são as coisas que ficam por último, as coisas do fim, né? Então, escatom mais logia, o estudo das últimas coisas, né? Que já dando adiantada aí no conteúdo, pastor Fernando, é o estudo das primeiras coisas que importam, né? Das últimas coisas do jeito que elas não deveriam ser,
porque foram afetadas pelo pecado e de como elas vão começar do jeito que sempre deveriam ser. Pegando esse gancho aí na palavra do Raul, e avisa aí, Sidão, se chegar alguma pergunta, né? Mas nós estamos com nosso tempo bem apertado aí, faltam 7 minutos para 11. Mas só pegando esse gancho, aproveitando a pergunta do Ian, o fato de que esse conteúdo, essa parte da teologia, que é a soteriologia, define muito quem nós somos como igreja. Então, desde a plantação da igreja até a forma como a nossa igreja funciona, relacionamento discipulador, pequeno grupo multiplicador, escola bíblica discipuladora, define muito. Então, você tem várias igrejas que estão focadas em alguma parte da teologia. Seria bom que a gente conseguisse focar em tudo, mas não é possível, né? Aliás, de certa forma, em algum momento a gente acaba abordando como igreja, para edificação, tudo. Mas, como nós somos uma igreja nova, uma igreja que acabou, mesmo tendo igreja-mãe, muito ligada à agência missionária, o conteúdo de evangelização e discipulado e, por conseguinte, a doutrina da salvação, ela é muito presente, tanto no meu ministério, que sou pastor da igreja, como também da própria formação da igreja, da forma como a gente discute o que é ser igreja. Ou seja, nós estamos muito preocupados, muito focados na salvação de pessoas. Isso não para encher a igreja de gente, mas para encher os céus de gente. Eu tenho aproveitado muito para falar esse tempo, ou seja, entre aspas, eu vejo isso como profético, lá no final do ano de 2019, a gente decidindo, ou no meados de 2019, se eu não me engano, voltar nesse material. E agora, em plena realidade pandêmica, nós estamos estudando sobre salvação em Jesus Cristo. Sabe por que eu penso sobre isso? Qual é a resposta que o mundo precisa hoje no meio espiritual? O que a igreja precisa ouvir de um pastor? Desculpa. O que o mundo precisa ouvir de um pastor? O que o mundo precisa ouvir de uma igreja? O que o mundo precisa ouvir de você como cristão? Você precisa ter isso em mente, que o mundo precisa ouvir que Jesus salva. A cada dia aumenta-se os índices, multiplica-se os índices de pessoas morrendo por causa da pandemia, por causa do vírus. Que resposta nós vamos dar para esse mundo? Calma, que vai ficar tudo bem? Essa é uma das respostas. Precisamos trazer esperança, trazer paz, temos que ser um povo pacífico, o povo de Deus é um povo pacífico, mas juntamente com a mensagem de paz, juntamente com a mensagem do amor de Deus, que você pode confiar no amor de Deus, nós trazemos junto a mensagem da salvação. Porque não adianta nós encontrarmos paz nesse mundo e sairmos desse mundo e vivemos eternamente em desespero espiritual, porque não aceitamos o chamado da salvação. Ou seja, estudar boas novas para você foi altamente relevante para esse tempo de pandemia. Porque você, crente, você, membro da igreja, você vai ser a resposta para esse tempo de pandemia. Cristo é a resposta. E você é o instrumento da resposta, para levar a resposta até as pessoas. Tá? Então, você precisa ter em mente tudo isso que nós estudamos nesse conteúdo, decore esse conteúdo, decore os versículos que nós estudamos nesse conteúdo, lembre-se de que Deus criou o homem, e o homem separou de Deus, porque todos os pecados separados estão da glória de Deus, e esse homem vem andando em desespero, caminhando cada vez mais cegos, né, nas trevas, cada vez para mais longe de Deus, preso nas suas próprias concupiscências, ou seja, preso nos seus próprios pecados, tateando, procurando como ovelhas sem pastor, e nós temos um papel como igreja de que é fazer o mundo, fazer com que as pessoas, de fato, possam olhar para a cruz de Jesus e saber que existe um Salvador, saber que Deus enviou um Salvador, saber que Deus, como diz lá em Romanos 5:8, prova o seu amor para conosco, que enviou Jesus, e Jesus morreu em nosso lugar, sendo nós ainda pecadores, lembrar que Jesus Cristo veio a esse mundo para trazer-nos de volta para Ele,
e veio a este mundo, viveu, ensinou, fez discípulos, morreu, mas ressuscitou. 1 de Pedro 1,3 diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou, sabe para quê? Para uma viva esperança, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Essa herança está guardada nos céus para você. Esse é o tempo de nós pensarmos nisso, meus irmãos. E encerrando esse ciclo do Boas Novas para você, daqui 2 domingos nós iniciamos outro ciclo, fazer você pensar como crente o seu papel de mostrar que o homem pecou, ele caiu, ele está em desespero, você precisa apontar ele para a cruz, você precisa apontar ele para a tumba vazia, para o fato de que existe um céu e um inferno. Cadê a figura? Achou aí, Sidão? Conseguiu achar? Se conseguir, você pode colocar aí. Nossos quadros são muito feios. Vai ser mais bonito mostrar aí o plano da salvação. Então, nós estamos diante da realidade. Você não pode se furtar dessa realidade de que o homem está separado de Deus, ele precisa de Deus, ele precisa do amor de Deus, e que aquele homem que morrer sem entregar a sua vida para Jesus, sem aceitar o chamado da salvação, ele vai passar a vida separada de Deus no inferno. Mas você não precisa pensar assim, você não precisa focar nisso. Foque naquilo que é importante, como está escrito lá em Romanos 1,12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Creia em Jesus, creia que Cristo te livra da morte eterna. Você está com medo de morrer? Você tem tido, está aflito por causa da morte? Eu preciso dizer para você, pior do que a morte física é a morte espiritual. Esse é o nosso desejo, de formar discípulos para mostrar que você pode, para a glória de Deus, encontrar Jesus e fugir da morte espiritual. Nós podemos até ser acometidos, infelizmente. Eu não vou fazer como o prefeito lá do interior de São Paulo, que diz todo mundo vai pegar. Mas é certo que nós não sabemos, é um mal invisível, a gente não consegue ver. Talvez você já até tenha pegado e não sabe, você sabe das circunstâncias do vírus, mas e você talvez esteja com medo, né, de morrer, talvez você seja do grupo de risco, está mais preocupado com os outros. Eu digo para você, fique mais preocupado com o fato de que a morte e a vida eterna são situações reais, mas Cristo pagou o preço por nós. Cristo entregou sua vida por nós. O Pai, na sua presciência, de antemão, preparou para nós a salvação. Esse é o nosso discurso. Essa é a nossa missão. Nós nos alimentamos disso. Essa é a nossa igreja se alimenta disso, povo de Deus. Nós nos alimentamos da viva esperança dita aqui por Pedro. Nós nos alimentamos do fato de que Cristo ressuscitou e nós ressuscitaremos com ele. Esse é o conteúdo do Relacionamento Discipulador 2. No domingo que vem nós não teremos aula, nós teremos uma programação especial, que é a celebração do Cordeiro, especial de casa em casa. Nós vamos realizar a nossa Páscoa, teremos a nossa festa de Páscoa, viu, professores? Pode deixar a imagem, está legal, daqui a pouco eu peço para tirar. Nós teremos a nossa festa, nossa celebração de Páscoa, como temos todos os anos, mas agora numa edição especial, que é a edição de casa em casa. Então você receberá, cada família receberá, cada pessoa receberá um programa para realizar em casa. Nós faremos uma live como essa daqui, onde daqui da minha casa eu vou trazer uma palavra a partir das 10 horas da manhã no próximo domingo, falando sobre a Páscoa de Jesus, sobre o sacrifício do Cordeiro. Estava vendo aqui, os juniores já estavam estudando sobre isso hoje, sobre
o Cordeiro Santo de Deus, e as crianças, né, estavam aprendendo já sobre isso hoje, já se preparando para esse momento tão importante que é a Páscoa. Então, fique atento ao nosso cronograma. Pode faltar aí para a cara dos professores feios, Sidão? Fique atento aí para o nosso cronograma, que é hoje, domingo que vem, domingo de Páscoa, às 10 horas da manhã, o Samuel na casa dele, o Sidão na casa dele, o Raul na casa dele e eu na minha casa, mas nós estaremos juntos celebrando a Páscoa do Senhor, celebrando o Cordeiro de Deus. Tá? E vamos passar as informações. Como é que vai funcionar isso? A ideia é que todos nós façamos a mesma coisa para dar esse senso de comunidade, de momento comunitário. Então, até cardápio a gente vai passar para os irmãos prepararem os cardápios e juntos, opções, né, sugestões de cardápio para juntos comermos no próximo domingo, dia 12 de março. Então, você vai ter uma liturgia, vai ter pregação, vai ter playlist de músicas de Páscoa e vai ter até um playlist de comida, que vocês prepararem, cada um comer na sua casa. E aí, no outro domingo, dia 19 de março, nós começamos, aí sim, né, o que Jesus deseja que você faça, que é a fase do agregar, o RD3. Você vai ter, viu, alunos, vai ter o drive-thru da revista. É o único drive-thru que a gente vai fazer nesse tempo. Eu sei que tem gente fazendo drive-thru de Ceia do Senhor, tem misericórdia, tem gente fazendo drive-thru de dízimos e ofertas, tá? Tem gente que, graças a Deus, está fazendo drive-thru de compaixão e graça, pode fazer, esse pode fazer, tá? E nós vamos fazer o drive-thru da revista, tá? Eu vou marcar, ou eu ou o Vinícius, nós temos lá na igreja umas 300 revistas dessa do RD3. Se você quiser acompanhar, você vai marcar, eu ou o Vinícius estaremos lá na igreja essa semana, um dia. Você vai poder passar e pegar a sua revista, o que Jesus deseja que você faça, ok? Dia 19 de março, a gente começa. Se dão perguntas? Não, só o Ian te lembrando que é abril. Você falou 19 de março, mas é 19 de abril. Isso, é porque março é meu mês, o mês de março é o mês que eu faço aniversário, eu fico preso nesse boot aí, né? Então, esse mês eu não vou comemorar meu aniversário, infelizmente, porque foi mês passado. Também não. Bem lembrado. Pegando aí, então, hoje, 5 de abril, domingo que vem, 12 de abril, a nossa celebração de Páscoa, 10 horas da manhã, e dia 19 de abril, o início do RD3, ok? Hoje à noite, continuamos a série no livro de Êxodo. Eu prego em Êxodo 11, por sua graça ou por sua justiça, a soberania de Deus apresentada aos homens. A gente encerra um ciclo. O tema da série está sendo conhecendo Deus e obedecendo a sua vontade. Até o capítulo 11 de Êxodo, Deus se apresenta, se revela a Moisés, aos israelitas e aos egípcios. E a partir do capítulo 12, domingo que vem, coincidentemente, eu consegui planejar aí, Samuel, domingo de Páscoa, eu vou falar sobre a Páscoa dos judeus, a Páscoa dos israelitas, vou pregar domingo que vem em Êxodo 12. Hoje, Êxodo 11, domingo que vem, Êxodo 12, a partir das 7h15, você nesse mesmo canal aqui, você pode entrar, que nós vamos transmitir o culto. Estarei eu, Jean, mais uma vez, aquele lindo louvor. Vocês viram que eu estou sendo dirigente do louvor esse dia, está maravilhoso, não está? A minha mulher gritou ali, gritou o quê, Adriane? Fala de novo. Ela está gritando, Deus tenha misericórdia de nós. Mas hoje tem uma surpresa, o nosso louvor terá uma surpresa hoje, tá? Então fiquem atentos aí ao nosso culto dessa noite, celebre conosco, tá? Beleza? Considerações finais, 30 segundinhos aí. Samuel. É extremamente importante nós discutirmos tanto o relacionamento discipulador 1 quanto o relacionamento discipulador 2, porque são
temas tratados que são fundamentais para que a gente possa avançar e possa criar uma determinada maturidade cristã, né? Que vai ter um estudo sobre isso. Mas o que nós chamamos de básico, né? Ele é literalmente os fundamentos, né? Os fundamentos para que a gente possa dar mais um passo, só que sabemos que nós estamos dando mais um passo de maneira segura, principalmente em relação à nossa salvação, né? Que é pela graça. Efésios 8. Raul? É isso aí, irmãos. Fiquem firmes aí nas suas quarentenas. Aqueles que têm de sair para trabalhar, que Deus possa abençoar com proteção. E lembrem-se sempre das coisas que tem que fazer, que a gente já está careca de saber, né? Aqui no caso dos professores, alguns literalmente. E fiquem atentos aí à igreja, às mídias sociais da igreja, ao longo da semana. Temos postado muita coisa interessante, não só material teológico, não só material cristão, mas coisas que você pode compartilhar a ermo aí para todo mundo, porque são coisas que estão relacionadas à própria prevenção mesmo do contágio, né, da doença. E lembrar, irmãos, agora uma fala como historiador, né? Fique firme aí, fique tranquilo em Cristo e também no fato de que a humanidade já atravessou coisas extremamente piores, né? Assim, não precisa olhar para a história dos séculos muito anteriores, né? Tem muita gente falando da peste negra aí, né, pastor Fernando? Mas o século XX viu a gripe espanhola, matou milhares e milhares de pessoas a mais. Passou por coisas com muito menos recursos, né? Isso. Pensa nas igrejas ao longo da pandemia da peste, da gripe espanhola, que não tinham esse recurso aqui para se reunir. Então, a nossa quarentena, irmãos, é uma quarentena muito light, né? Uma quarentena muito, muito Nutella, né? Vamos assim dizer. A gente pode fazer ligações de vídeo para as pessoas. Então, não há motivos para se desesperar. E principalmente porque para quem o viver é Cristo e o morrer é lucro, estamos muito bem. Fique com Deus e 7h15 estamos todos juntos de novo na celebração noturna. Olá, Sidão. Só a gente lembrando, né, que nós estamos fazendo aí nossa escola bíblica, nosso culto, né, à noite, e durante a semana a gente também está, né, cada PGM está se reunindo, e até depois eu vou conversar com o pessoal lá no de líderes, né, no nosso PGM, pode ser uma ideia, nós propomos que essa semana orar pelo menos por uma pessoa que a gente gostaria que já estivesse participando do nosso PGM, ou fosse a igreja, e que na próxima encontro os irmãos convidar essa pessoa a participar online, né? Porque desculpa para que não pode participar, vai ser meio difícil nesse momento, né? Vai estar em casa, em quarentena, então se não estiver em casa já está desrespeitando a quarentena, né? Então, sim, orar por uma pessoa durante essa semana e na próxima semana convidar, eu deixo a ideia também aí para outros PGMs, os líderes que estão nos ouvindo, que eu acho que é um momento muito propício para a gente poder alcançar essas pessoas, né? Então, também relembrando, pessoal, para acompanhar, né, as transmissões da Igreja Multiplicadora, foi muito engrandecedor semana passada, essa semana teremos com outros temas, né? Então, eles estão bastante empenhados, são temas bastante relevantes para o momento, tá? Então, a gente aproveitar os recursos. Assim, o momento é difícil, mas Deus está nos dando as oportunidades. Então, a gente saber pegar essas oportunidades e utilizá-las, né, da melhor maneira possível. Nos lembrando aí também da parte das cestas básicas, né,
Campanha de missões, também estamos em plena campanha de missões. Então, para que a gente possa nos lembrar de tudo disso, né? Tudo isso. A nossa igreja também, né? Nossas ofertas, nossos dízimos. Estamos parados, mas nós temos, né? Contas a pagar, tem toda uma questão aí. Então, é só relembrando mesmo os irmãos tudo isso, e mais à noite aí estar conosco também aqui no Facebook, acompanhando a celebração mais à noite. Ok, só reforçar a palavra do Sidão sobre as redes sociais da igreja. Nós estamos funcionando todos os dias, estamos numa campanha de oração diária, tá? Onde cada dia uma pessoa, uma família ora por um motivo específico. Essa semana nós continuamos a nossa campanha de oração com outras famílias. Temos postado diariamente informações sobre saúde, beleza, moda, educação financeira. Nós começamos agora a postar, pessoal, dados de pessoas curadas, né? Porque nós estamos com uma pressão muito grande sobre a parte devastadora dessa doença, né? Devastadora dessa pandemia. E aí a Ana Paula teve a brilhante ideia, glória a Deus pela sua vida, Ana Paula, a Mayla, que estão gerando conteúdo para a gente, estão gerenciando conteúdo, de criar uma campanha de estar mostrando pelo menos uma vez por dia o número de pessoas curadas, né? Sem, lógico, deixar de enfatizar que precisamos continuar sendo responsáveis, seguir os protocolos direitinho. Então, siga aí no Instagram, Vibe Igreja, Igreja_Vibe no Instagram, aqui no Facebook e nos WhatsApp aí. Quero glorificar a Deus porque todos os pequenos grupos estão funcionando. Essa ideia do Sidão é fantástica. Faça isso. Hoje, essa semana, recebendo fotos de alguns pequenos grupos, eu vi alguns pequenos grupos recebendo visitas. Isso é muito bom. Alegra demais o pastor, os supervisores, de ver isso, pessoas recebendo visitas nessa situação, né? Glória a Deus. Essa foi a nossa aula, irmãos. Glória a Deus pela vida de vocês, tá? Vamos aproveitar essas ferramentas e vamos utilizá-las nos próximos domingos, ok? Se eu esqueci de alguma coisa, eu posto aí no WhatsApp da igreja para você acompanhar, viu? Obrigado a vocês que nos acompanharam. Eu vou pedir o Raul que ore nesse instante. Raul, lembrando da vida do pastor Sócrates, que acabou indo para a UTI. O pastor Sócrates é o executivo da Convenção Batista Brasileira. E temos outras pessoas conhecidas também, né, que passaram. Glorificar a Deus, tá? Pelo livramento. O irmão Wesley ficou internado quase uma semana com suspeita de Covid-19, mas a suspeita não se confirmou e ele acabou saindo, está guardando quarentena ainda, mas ele acabou saindo do hospital, está em casa já. Se não me engano, está assistindo essa live aí. Então, Deus abençoe a vida do pastor Wesley, irmão Wesley, da irmã Fabrícia e toda a família, que Deus guarde vocês. Ore também por essa família, pelo livramento de Deus, pela vida financeira do nosso povo. Oremos. Senhor Deus eterno Pai, muito obrigado por mais esse dia de vida que o Senhor nos acrescenta, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque possuímos, Senhor, lares para estarmos protegidos, porque, Senhor, nada tem nos faltado, nada de essencial tem nos faltado. Te agradecemos, Senhor, porque o nosso irmão Wesley passou, Senhor, por um hospital sem, Senhor, estar com essa doença, sem ser contaminado por ela. Isso é obra tua, Senhor. Agradecemos pela recuperação dele. Pedimos ao Senhor que o Senhor continue protegendo a família dele nesse período agora em que eles têm que cumprir essa quarentena, Pai. Ó Deus, colocamos diante de Ti a vida do pastor Sócrates, Senhor. Essa liderança do povo batista brasileiro. Ó Deus, ouve as orações dos Teus servos espalhados por todo o país, Senhor. E dá libertação e cura, Senhor, dessa doença ao pastor Sócrates, Senhor. Colocamos, Senhor, na Tua presença a vida, Senhor, dos familiares das pessoas que já perderam suas vidas, Senhor, nesta pandemia. Ó Deus, que situação triste, uma morte, Senhor, que não pode ao menos ser velada,
que não pode, Senhor, ser feito um velório decente. Que o Senhor possa, só o seu Santo Espírito, Senhor, para dar a essas pessoas consolo, Pai. E agora, Senhor, nós te pedimos pela nossa igreja, te agradecemos pelos recursos que tem permitido a nossa igreja continuar, Senhor, em comunhão, mesmo, Senhor, que por essas ferramentas que agora aprove ao Senhor que existissem, Pai. Que o Senhor possa abençoar a nossa igreja no sentido, Senhor, financeiro, Pai. Ó Deus, nós somos uma igreja que é focada nesse assunto, que fala disso, mas, Senhor, não há condições de não colocarmos diante de Ti a vida financeira dos nossos irmãos, Pai. Muitos deles terão seu sustento extremamente prejudicado agora e sabemos, Senhor, que na ponta temos toda uma rede de compaixão e graça sustentada pela igreja do Celina Park Eldorado. E não queremos, Senhor, faltar com essas pessoas das quais cuidamos, muitas vezes, Senhor, das quais dependem o próprio alimento. Que o Senhor possa nos abençoar, dar graça, que possamos, Senhor, olhar para o outro como Jesus olhou. Agora, Senhor, fica conosco durante esse domingo, que logo mais à noite possamos estar juntos novamente por esse canal de comunicação. É a nossa oração pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Está mutado, pastor. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus pela vida de vocês. Um ótimo domingo, um bom almoço. Espero todos às 19h15. Um abraço. Até a próxima. Um abraço, gente. Valeu, valeu. Capítulo 8, versículos 1 e 2. E agora já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo nos libertou da lei do pecado e da morte. Sangue de Jesus, minha vida se renova, meu semblante se transforma, o meu coração se alegra em Jesus. Quando entro em tua presença, em louvor e adoração, é por causa do sangue de Jesus. Minha vida se renova, meu semblante se transforma, o meu coração se alegra
do sangue